Em uma época em que reis buscavam sabedoria em presságios e oráculos, a voz do verdadeiro Deus se erguia por meio de profetas firmes e inabaláveis. Entre eles, um se destacava pela coragem de enfrentar um rei endurecido. Essa é a história de Elias e o rei Acabe quando Deus o enviou para anunciar o fim da seca, uma narrativa registrada em 1 Reis 18, mas que vamos acompanhar aqui pela vida de quem aprendeu a confiar em meio ao impossível. O sol queimava a terra de Israel havia 3 anos e meio. Os riachos secaram, os campos se tornaram pó e até o canto dos pássaros se calou. Elias, o profeta de Deus, vivia escondido seguindo as instruções do Senhor. Os olhos de Acabe o procuravam furiosamente, pois a culpa pela seca recaía sobre o homem que ousara anunciar o juízo divino. Certo dia, enquanto o vento morno soprava sobre as ruínas de uma plantação, Deus falou de novo ao coração do profeta. Vai, apresenta-te a Acabe e enviarei chuva sobre a terra. Elias abaixou a cabeça em sincera reverência. Senhor, murmurou, se é o tempo da tua misericórdia, que a tua vontade seja feita. Enquanto Elias descia pelas encostas em direção ao palácio, encontrou Obadias, um servo fiel de Deus, que trabalhava na casa de Acabe. Os dois se entreolharam com surpresa e emoção. És tu, meu senhor Elias? Perguntou Obadias, quase não acreditando. Sou eu, respondeu o profeta, com um meio sorriso cansado. Vai e diz ao teu senhor, Elias está aqui. Obadias tremeu. Não me peças isso. Acabe te procura há anos, e se eu disser que te encontrei e o Espírito do Senhor te levar antes que ele chegue, juro que ele me matará. Elias colocou a mão em seu ombro. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, hoje eu me apresentarei a Acabe. A fé do servo renasceu com aquelas palavras, e Obadias correu a anunciar o improvável encontro. Acabe surgiu com seu exército empoeirado logo depois. Quando viu Elias, os olhos do rei brilharam com desgosto e raiva. És tu, perturbador de Israel? Gritou. O profeta não recuou. Não eu, ó rei, mas tu e a casa de teu pai é que perturbam o povo, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. O silêncio caiu pesado como pedra entre eles. Por um momento, o poder do trono e o poder da verdade se encararam, e o rei desviou o olhar primeiro. Elias prosseguiu com voz firme. Reúne agora o povo no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá. Hoje saberemos quem é o verdadeiro Deus. Na manhã seguinte, o auge da seca parecia soprar o fogo sobre cada pedra do Carmelo. O povo se ajuntou, os olhos fundos de fome e esperança. Elias subiu a colina e olhou para a multidão. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Bradou. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Ninguém respondeu. O desafio foi lançado. 2 altares, 2 sacrifícios, um só clamor, e fogo do céu decidiria. Os profetas de Baal começaram. Cantavam, dançavam, gritavam de manhã até o meio-dia, clamando ao seu Deus, mas o ar permaneceu seco e indiferente. Elias observava em silêncio até que ironizou. Clamai em voz alta. Talvez o vosso Deus esteja dormindo ou viajando. Os sacerdotes se enfureceram e continuaram, ferindo-se até o sangue, mas o céu ficou mudo. Quando o sol começou a cair atrás das montanhas, Elias chamou o povo para perto. Chegai-vos a mim. Com cuidado reverente, ergueu pedras para reconstruir o altar do Senhor, uma para cada tribo de Israel. Depois cavou uma valeta ao redor e pediu algo impensável em tempos de seca. Tragam água e despejem sobre o sacrifício. O povo o olhava atônito. Água? Elias, não há o bastante nem para as famílias, exclamou um homem. O profeta levantou a mão. Confiai. Então trouxeram cântaros, e ele ordenou 3 vezes que derramassem tudo sobre o altar, até o canal ao redor ficar cheio. Agora o desafio parecia mais impossível que antes. Elias se ajoelhou. Sua voz rompeu o som do vento. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Era uma oração simples, sem gritos, sem repetições, apenas fé nua diante do céu. De repente um clarão rasgou as nuvens. Um fogo desceu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a água e até o pó. O monte ressoou com gritos de espanto. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Acabe, em silêncio, observava, compreendendo finalmente o que a seca tentara ensinar todo aquele tempo. Mas o milagre ainda não estava completo. Elias se virou para o rei e disse, sobe e come, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Contudo, o céu ainda estava limpo como cristal.
O profeta subiu ao cume, dobrou os joelhos e colocou o rosto entre os joelhos em profunda oração. Mandou seu servo olhar para o horizonte do mar. Nada há, respondeu o jovem. Torna a olhar, insistiu Elias. Assim fez 7 vezes, até o servo gritar. Vejo uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem. Elias sorriu, ergueu-se como quem ouve o coração de Deus e exclamou: Vai e diz a Acabe, aparelhe o carro, antes que a chuva te detenha. Logo o vento soprou frio. Relâmpagos cortaram o firmamento, e uma chuva forte caiu, lavando a poeira, as lágrimas e o medo. O povo correu jubiloso pelos caminhos, banhando-se na graça que voltava ao solo. Elias, fortalecido pelo Espírito, correu diante do carro do rei até Jezreel, símbolo vivo de que o profeta marcha diante do poder terreno quando caminha com Deus. Há um mistério profundo nessa cena. Deus poderia ter mandado chuva sem confronto, fogo sem sacrifício ou resposta sem oração. Mas escolheu agir por meio da fé de um homem que ousou se ajoelhar quando todos temiam ficar de pé. Elias não possuía riqueza, espada ou exército. Tinha uma confiança silenciosa que incendiou uma nação inteira. Cada gota daquela chuva nasceu primeiro de uma prece perseverante, repetida 7 vezes, até que um sinal minúsculo se tornasse promessa cumprida. Hoje, em meio às nossas secas modernas, de fé, de amor ou de esperança, muitas vezes olhamos para o céu e só vemos o mesmo vazio azul. É então que a história de Elias fala conosco. Não despreze as pequenas nuvens, nem pare de orar na 6ª tentativa. O milagre muitas vezes vem envolto em pequenos sinais, e Deus continua disposto a responder quando a confiança vence o medo. Quem se ajoelha em meio à seca é o primeiro a ouvir o som distante da chuva. Assim como Elias, somos chamados a reconstruir altares quebrados dentro de nós, a derramar o pouco que temos, mesmo que pareça arriscado, e a esperar em Deus quando tudo parece estéril. O fogo talvez não surja instantaneamente, mas a fidelidade de Deus nunca se atrasa. Ele ainda envia chuva sobre terras secas e reacende fé em corações cansados. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam lembradas de que, quando a fé se dobra, o céu se abre.